Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Mais um super comparativo que você confere comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Como vocês estão vendo, juntamos aqui 3 crossovers médios para esse comparativo. Mas antes de qualquer coisa, pessoal, vamos explicar um pouco a questão deste segmento. Afinal de contas, nem todo mundo entende isso muito bem. A gente vê no mercado brasileiro uma enxurrada aí de crossovers. Aqui nós não gostamos de chamar esses tipos de carros de SUVs. Já foi explicado isso no canal. Pois bem, como é que funciona esse mercado? Existem aqueles crossovers compactos, como por exemplo o comparativo que nós temos aí no canal, onde a gente tem aí o Volkswagen T-Cross versus o Renault Captur versus o Citroën C4 Cactus. Esses são os modelos compactos. Nessa categoria de médio, nós temos 2 degraus. Então tem um degrau inicial, que são modelos médios, porém um pouco menores e menos equipados, que também temos um comparativo. A exemplo do Volkswagen Taos, o Corolla Cross e até mesmo o Jeep Compass. Esses são médios, porém eles estão nesse degrau inicial. Aí nós temos os médios mesmos, que são esses modelos que você tem aqui. Eles são um pouco maiores e também um pouco mais equipados. Justamente por isso a gente reuniu nesse comparativo aqui o Peugeot 3008 na versão GT Pack, que é a versão topo de linha, inclusive, já passou em avaliação completa pelo canal. Trouxemos também aqui o Honda CR-V na versão Touring, esse só tem uma versão, já temos vídeo dele também no canal. E trouxemos já um outro modelo, já bastante conhecido aí do mercado brasileiro, o Chevrolet Equinox. Ali temos a versão Premier equipado com motor 1.5. Também hoje a versão topo de linha. E esses modelos aqui concorrem diretamente. E no vídeo de hoje, vocês vão conhecer todos os detalhes de cada um desses produtos. Aqui já cabe uma explicação de por que esses modelos são médios. Vou começar aqui com o Chevrolet Equinox. Esse modelo usa a plataforma conhecida por D2XX. Essa é exatamente a mesma plataforma que, por exemplo, é utilizada no Chevrolet Cruze e que, como a gente sabe, é aí tanto um sedã médio quanto um hatchback médio. Evidentemente que a Equinox é um pouquinho mais comprida pela questão do porte, mas a plataforma que ela utiliza é exatamente a mesma. Inclusive, a motorização aqui, mesmo que esse motor não seja igual ao do Chevrolet Cruze, ele usa praticamente a mesma tecnologia do Cruze. Ah, e detalhe, esta Chevrolet Equinox aqui está equipada com um sistema de tração AWD, ou seja, All-Wheel Drive, a tração dianteira que acopla a traseira automaticamente quando precisa. O Honda CR-V é uma situação muito parecida à da Equinox, porque o CR-V, que atualmente está em sua 5ª geração e acabou de passar aí por um facelift, pessoal, utiliza também exatamente a mesma plataforma do Honda Civic, que, como a gente sabe aí, é efetivamente um sedã médio. Aqui, inclusive, o motor é o mesmo que a gente também encontra no Civic Touring. Tem algumas diferenças em matéria de calibração, mas é o mesmo motor. E também o mesmo câmbio que a gente tem no Civic Touring. Outro detalhe, esse carro também conta aí com o sistema AWD, que é a tração integral sob demanda, normalmente nas rodas dianteiras, acoplando as rodas traseiras quando há necessidade. E aqui no Peugeot 3008 também não é diferente. A plataforma que nós temos aqui é a EMP2. É uma plataforma de veículos médios, não só da Peugeot, mas como também da Citroën. Só para vocês terem uma ideia, o 3008 sempre foi derivado aí do 308. Nós não temos mais esse modelo no mercado brasileiro, mas quando a gente teve aqui, a gente sabe que ele é um hatchback médio. Na Europa ainda existe não só o 308, mas como a 308 SW, todos modelos médios. Pessoal, Peugeot 3008 está na sua 2ª geração. Recentemente, ele passou aí por um facelift, que é justamente esse novo visual com a inclusão de equipamentos, mas ele continua sendo aí um modelo médio. Outro detalhe muito importante, aqui do nosso comparativo, este é o único modelo que não tem a tração AWD, ele é somente tração nas rodas dianteiras. A gente sabe que na Europa existem outras configurações do 3008, mas aqui no Brasil ele só está disponível mesmo com tração nas rodas dianteiras. Os mais antenados aí com o mercado automobilístico também devem estar se perguntando, por que será que o Comprecar está colocando uma Chevrolet Equinox
aqui já tem mudança anunciada ainda no ano de 2021 para um novo produto? Pessoal, a resposta é muito simples. A gente fez todas as pesquisas necessárias e eu garanto para vocês o seguinte: o Chevrolet Equinox, que vai chegar aí no final do ano de 2021, apesar de ganhar aí um facelift aqui na frente, mesma coisa que aconteceu com o Honda CR-V e com o Peugeot 3008, é basicamente o mesmo carro que nós temos aqui. É bem verdade que ele vai receber facelift aqui na parte dianteira, vai receber algumas evoluções de design, vai receber novos equipamentos, como a nova central da Chevrolet, que a gente já viu em vários carros com internet embarcada, e mais alguns equipamentos eletrônicos. Porém, o que diz respeito à motorização e o sistema de tração mais o sistema de câmbio, eu garanto para vocês, será exatamente igual ao que nós já temos aqui nessa Equinox. Então o objetivo do comparativo é óbvio, nós vamos comparar equipamentos também dos carros. E a gente não sabe quais são os equipamentos que virão aí na nova Chevrolet Equinox. Mas em matéria de performance, consumo e dinâmica de condução, eu garanto para vocês que a nova Equinox terá os mesmos resultados que a gente vai obter aqui com essa daqui. Vamos falar um pouco aqui do porte de cada um dos modelos, começando aqui pelo Peugeot 3008. Ele é o mais compacto externamente falando. De comprimento ele tem praticamente 4,45 m, a altura dele é de 1,62 m, tem 1,84 m de largura. E olha só, a altura em relação ao solo, ele é o maior. Segundo a Peugeot, esse carro tem 21,9 centímetros de altura. O Honda CR-V tem algumas medidas intermediárias. Começando pelo comprimento, ele tem 4,59 m e a altura dele é de praticamente 1,67 m. Entretanto, ele é o mais largo de todos, com 1,85 m. E a altura em relação ao solo é de 20,8 centímetros. O Chevrolet Equinox tem algumas medidas maiores, como por exemplo, o comprimento dele é de 4,65 m, o maior. Ele também é o mais alto, 1,69 m. Entretanto, a largura dele é de 1,84 m, ele fica na intermediária. Agora, a altura em relação ao solo, ele é o mais baixo, são apenas 16 centímetros. Além da altura em relação ao solo, tem outros números importantes para a gente saber se esses carros vão cumprir com a sua função aí de crossovers, para aquela aventura urbana, né? Subir, descer guia, lombada, valeta, buraco, essas coisas. Então vamos lá. Ângulos de entrada e saída e ângulo central são dados bem importantes. Começando aqui pelo Peugeot 3008, esse carro tem um ângulo de entrada aqui na frente de 20 graus e o ângulo de saída lá atrás de 29 graus. Segundo os dados oficiais, aqui o ângulo de entrada é intermediário e o maior ângulo de saída é o desse carro. A Peugeot não informou o ângulo central do modelo. O Honda CR-V tem aqui um ângulo de entrada de 20,8 graus e o ângulo de saída de 24,8 graus. A Honda não informou o ângulo central. Em relação aos modelos do comparativo, esse é o carro que tem o melhor ângulo de entrada. O Chevrolet Equinox é o que tem números mais modestos em relação a essas medidas. O ângulo de entrada é de apenas 14,8 graus e o ângulo de saída é de 23,2 graus. Entretanto, a Chevrolet falou aqui o ângulo central, que é de 16,5 graus. Considerando os números que a gente falou aí, pessoal, a gente espera que os carros que se saiam melhor aí no nosso teste de lombada sejam justamente o Peugeot 3008 e o Honda CR-V. Mas isso baseado nos números. O que a gente tem que ver é a nossa prova na prática. E estrutura de suspensão também é bem importante. Pois bem, pessoal, falando aqui de Chevrolet Equinox e de Honda CR-V, ambos os dois modelos possuem suspensões totalmente independentes nas quatro rodas, sendo do tipo McPherson dianteira e a traseira do tipo multibraço, que acrescenta muito mais estabilidade e conforto. Falando de medida de pneus, aqui no Chevrolet Equinox é um pneu 235 de largura perfil 50 aro 19, enquanto que no Honda CR-V é um pneu 235, a mesma largura, porém o perfil é um pouco mais alto, 60, com aro 18 polegadas. E aqui no Peugeot 3008, como é que é? Pois bem, antes de eu falar da suspensão, eu vou aproveitar para dizer que todos os carros aqui no comparativo possuem freios a disco nas quatro rodas, o que garante frenagens muito mais seguras. Bom, voltando à questão da suspensão, eu vou começar pelo tamanho de roda e pneu, que aqui é um pneu 235 de largura, perfil 50, aro 19. Mesma medida que a gente tem lá na Equinox. Mas por que eu deixei a suspensão por último? Porque aqui tem um pênalti no carro da Peugeot. Aqui na frente é uma suspensão totalmente independente do tipo McPherson. Agora, esse carro tem uma suspensão semi-independente na traseira com eixo de torção. Vamos combinar que nessa categoria de produto e pelo preço que esse carro custa, não dá para entender esse tipo de suspensão nesse modelo. E as assistências de condução, como são aqui nesses veículos?
Eu vou começar aqui falando de Peugeot 3008 e de Honda CR-V, porque ambos os modelos contam com radares frontais e também câmeras instaladas ali no para-brisa na parte de trás do espelho retrovisor. Esses sistemas permitem que os dois carros tenham, por exemplo, controle de cruzeiro adaptativo e também um sistema de aviso de saída e permanência de faixa. Então, quando você ativa esses sistemas, na estrada, o controle de cruzeiro adaptativo, você consegue manter a velocidade e quando tem um veículo à sua frente, ele reduz automaticamente a velocidade e reestabelece essa velocidade quando o veículo sai. Se necessário, o sistema pode até mesmo parar o carro completamente. E junto com esse sistema também está aí o alerta de colisão frontal com frenagem de emergência. Já o sistema de permanência de faixa utiliza a câmera que filma a pista e entende as faixas de rolamento e quando você começa a sair da faixa, além dele te avisar, ele aplica uma correção sobre o volante para manter o veículo no centro da faixa. Esses dois sistemas estão presentes aqui nos dois modelos. Pois bem, a Equinox, em matéria de assistência à condução, nesse momento, está um pouquinho atrás dos outros dois, porque ela também tem a câmera ali no para-brisa. O que ela não tem aqui é o radar frontal, portanto, não está disponível aqui o controle de cruzeiro adaptativo. Entretanto, a câmera ali instalada no para-brisa permite que o veículo tenha o aviso de saída de faixa com o sistema de correção automática do volante e também o alerta de colisão frontal com frenagem de emergência. Esse é um dos itens que possivelmente a nova Chevrolet Equinox deverá trazer. E como são os sistemas de iluminação? Vou começar falando aqui do Peugeot 3008, que olha só, sistema verdadeiramente em LED, tudo aqui é LED. Então aqui nesse bloco superior a gente tem dois projetores, tanto para o farol alto quanto para o farol baixo. E eles têm as duas funções nos dois projetores. Detalhe pessoal, que vocês estão vendo aqui que essa luz, ela rasga aqui o para-choque até embaixo. Aqui nós temos a assinatura da lanterna, temos também a luz de rodagem diurna em LED e até mesmo a luz de seta. Por conta disso, nós não temos aqui o farol auxiliar, que é aquele farol de neblina. Mas existe a função de neblina aqui, que quando você liga ela deixa o conjunto um pouco mais fraco. Nunca conseguimos testar essa condição numa neblina de verdade, mas a Peugeot diz que funciona. Outro detalhe, esse é o único carro aqui do comparativo que tem aquela luz em 45 graus. Então quando você está fazendo manobra, vira o volante, ele acende uma luz adicional para fazer essa iluminação complementar. Quando a gente vem aqui no carro da Honda, também o sistema é totalmente em LED, porém com umas tecnologias diferentes. Não existe aqui o projetor, o que existe é a parábola. Entretanto, ele tem várias parábolas, é uma parábola para cada bloco de LED. Aqui a parte superior nós temos farol alto, farol baixo, temos a luz de rodagem diurna e até mesmo a luz de pisca. E na parte inferior, aí sim, nós temos o farol auxiliar de neblina, também com vários blocos de LED. E cada um desses blocos tem justamente o seu sistema de projetor individual. Aqui na Equinox nós também temos LED, mas a gente percebe que é um sistema, digamos, um passo atrás dos outros dois, porque o LED é só aqui na parte superior. Temos o sistema de projetor, inclusive o farol alto e farol baixo fica no projetor. Tem a luz de assinatura de lanterna e também a luz de rodagem diurna. Entretanto, luz de pisca que fica embaixo junto com o farol auxiliar, a luz de pisca é incandescente e o farol auxiliar tem iluminação halógena. Baseado no que a gente viu aqui, imaginamos que a disputa do melhor sistema de iluminação vai ficar aqui entre o Honda CR-V e o Peugeot 3008, mas a prática a gente só vai conseguir ver quando a gente fizer o teste de iluminação noturno. Pessoal, falando um pouquinho aqui de assistências à condução, mas aí em baixa velocidade, naquela situação de manobra que cada carro tem, eu vou começar falando aqui pela parte dianteira de cada modelo. Porque aqui no Peugeot 3008 tem um detalhe curioso. A gente tem aqui os 4 sensores dianteiros, mas esse carro tem uma câmera adicional que fica exatamente aqui nessa posição, em cima do símbolo do leão. Então, ele tem um sistema de visão que não é bem 360 graus, né? A gente está acostumado a ver esses sistemas com 4 câmeras, ou seja, uma na frente, uma atrás e mais 2 sob os espelhos laterais. Esse carro tem uma câmera na frente e tem uma câmera atrás. Evidentemente que cada uma dessas câmeras tem um ângulo de visão de 180 graus, porém, como é que funciona a visão 360 desse aqui? Quando você está fazendo a manobra, ele filma por onde o carro está passando e guarda essa imagem na lateral.
nós vamos mostrar isso na prática. De toda forma, ele é o único que tem aí uma câmera dianteira para te auxiliar no estacionamento. Quando a gente vem aqui no Honda CR-V, é a solução bem convencional, apenas os 4 sensores dianteiros sem câmera. E quando a gente chega aqui na Chevrolet Equinox, também é uma solução muito parecida, são 4 sensores dianteiros. Entretanto, esse daqui é o único modelo que tem aquele auxílio ao estacionamento de verdade, né? Que ele vira o volante para você para colocar o carro tanto em vagas de rua como também em vagas de shopping. Então, como a gente pode ver, ainda que o Equinox seja um modelo que vai passar por atualização, ele é o único a oferecer esse tipo de assistência. E é justamente na motorização que a gente vê a proximidade aqui dos 3 modelos. Mas antes da gente falar de motor, olha só, curiosamente, todos eles com manta acústica e todos eles também com a varetinha. Voltando à motorização, eles são equipados com motores 4 cilindros em linha, curiosamente todos turbo e todos também com injeção direta de combustível. Outra curiosidade, somente a gasolina, porque esses carros são importados para o Brasil, né? Eles não são produzidos aqui, por isso que eles não têm flex. Agora vamos lá. Em matéria de cilindrada, a gente tem aqui o Equinox com motor 1.5, também o carro da Honda com motor 1.5, porém, quando a gente vem aqui no carro da Peugeot, aí o motor tem uma cilindrada um pouquinho maior. Estamos falando aqui de 1.6 litros. Aqui no 3008, nós estamos falando daquele já conhecido motor da Peugeot Citroën desenvolvido em parceria com a BMW, 1.6, 16 válvulas turbo, injeção direta, cuja potência máxima chega aí a 165 cavalos na gasolina e o torque máximo é de 24,5 kgfm. Esse motor aqui tem apenas variação na admissão das válvulas e o acionamento dos comandos é feito por corrente. O motor está associado a uma transmissão automática de 6 marchas e, como a gente já disse, o 3008 tem apenas tração nas rodas dianteiras. No Honda CR-V o motor também já é bastante conhecido, afinal de contas, esse 1.5 16 válvulas turbo de injeção direta também está em outros carros que a gente já conhece, como por exemplo o Honda HR-V, tem também aí no Civic Touring e até mesmo no Civic SI, só que existem algumas diferenças de potência. Aqui no CR-V, pessoal, ele tem potência máxima de 190 cavalos. Aliás, é o mais potente aqui do nosso comparativo. O torque já não impressiona tanto, é o mesmo do Peugeot 3008, 24,5 kgfm. E esse é o único carro aqui do comparativo equipado com um câmbio continuamente variável, ou seja, a tecnologia CVT, não esquecendo o sistema AWD de tração. Aqui no Equinox, pessoal, a gente tem um motor 1,5 litros turbo de injeção direta, é um motor Ecotec. Só temos no mercado brasileiro no Chevrolet Equinox esse motor. Entretanto, como a gente já explicou em outros vídeos, esse motor tem exatamente a mesma engenharia do 1,4 litro turbo que a gente tem no Chevrolet Cruze. Aqui, pessoal, a potência máxima dele é de 172 cavalos. Entretanto, temos aqui um modelo com o maior torque disponível, 27,8 kgfm. Esse motor está associado a uma transmissão automática de 6 marchas e aqui nós também temos o sistema de tração AWD. Mas, pessoal, motor com potência e torque não trabalham sozinhos. A gente depende também daquela relação que é muito importante, né? A peso-potência e a peso-torque, justamente para a gente saber como é que vai ser o rendimento final desses carros. E olha só, quando a gente fala de peso-potência, a melhor relação está aqui no 3008, de 8,3 quilos para cada cavalo. A segunda melhor é a do CR-V, com 8,6 quilos para cada cavalo. E a pior relação peso-potência seria do Equinox, com 9,7 quilos para cada cavalo. Curiosamente, a relação peso-torque, e esse número faz muita diferença na aceleração dos modelos, também favorece o Peugeot 3008. Olha só, aqui no 3008 são 56,1 quilos para cada quilograma-força-metro. Em segundo lugar, a gente teria o Chevrolet Equinox com 60,2 quilos para cada quilograma-força-metro. Vejam, ainda que o Equinox tenha mais torque, ele é um carro mais pesado. E em último lugar, nós teríamos aqui o Honda CR-V com 66,5 quilos para cada quilograma-força-metro. E o desempenho, segundo os fabricantes com dados oficiais, é o seguinte: Peugeot 3008 acelerando de 0 a 100 em 8,9 segundos. A velocidade máxima aqui, 206 km por hora declarada. Em segundo lugar, o Chevrolet Equinox, com aceleração de 0 a 100 em 9,2 segundos, velocidade máxima 196 km por hora. E em terceiro lugar, no 0 a 100, o Honda CR-V,
com 10,1 segundos e a velocidade máxima informada 201 km por hora. Pessoal, é claro que nós faremos o teste de aceleração desses carros cronometrados por GPS para a gente saber se esses números aqui batem com os números que nós vamos ter aí no nosso teste real. Aqui atrás também tem coisa para contar. Eu já vou começar falando das semelhanças. Todos os veículos possuem câmera de ré e inclusive 4 sensores de estacionamento, que nós vamos mostrar na prática tudo isso funcionando. Entretanto, existem diferenças na iluminação. No Peugeot 3008, pessoal, toda essa parte superior aqui é em LED, sistema moderno. Então a gente tem aqui luz de lanterna, luz de freio, luz de pisca e luz de ré, tudo em LED. E olha só, quando você dá a seta tanto para um lado quanto para o outro, a luz de pisca, ela corre de dentro para fora, bem moderno aqui. Entretanto, tem aquelas pisadinhas de bola. Para vocês terem uma ideia, esse carro aqui tem luz de neblina, só que a Peugeot colocou 2 lâmpadas incandescentes aí no para-choque. Aqui no Honda CR-V a gente tem bastante uso de LED também. Luz de lanterna, luz de freio e luz de pisca são em LED. Entretanto, a luz de ré é incandescente, não dá para entender essas coisas. Agora olha só a curiosidade, também temos luz de neblina nesse carro, na parte de baixo no para-choque do lado esquerdo. Entretanto, a luz de neblina é LED. Na Equinox temos um sistema menos avançado, também tem LED aqui. Então, luz de lanterna e luz de freio são em LEDs. Agora, luz de pisca e luz de ré são incandescentes. E olha a curiosidade, luz de ré só tem de um lado do carro, do lado direito, porque o outro lado, que seria aqui a luz de ré, não é a luz de neblina. E do caso, curiosamente, ela é em LED. Então, falando de iluminação traseira, temos a melhor iluminação no Peugeot 3008, em segundo lugar o Honda CR-V e em terceiro lugar o Chevrolet Equinox. Porta-malas também é importante, né, pessoal? E como é que é a abertura de cada um deles? Olha só, todos os carros aqui do nosso comparativo contam com um sistema de acionamento elétrico aqui da tampa do porta-malas, o que acrescenta certamente muito mais comodidade. Agora, e quais são essas capacidades? Pelos números oficiais de fábrica, a gente tem aqui o Honda CR-V em primeiro lugar com uma capacidade de 522 litros, em segundo lugar o Peugeot 3008 com a capacidade de 520 litros e em terceiro lugar teríamos aqui a Chevrolet Equinox com uma capacidade de 467 litros. Cada porta-malas, pessoal, tem aí as suas especificações. Começando aqui pelo Peugeot 3008, a gente encontra aqui tomada 12 volts e também iluminação no compartimento. Da forma que vocês estão vendo o piso, a gente consegue colocar até 150 kg de carga máxima aqui. Por que eu estou dizendo isso? O piso é variável. Você consegue subir esse piso para uma posição um pouquinho mais alta. E aí, nesse caso, a capacidade máxima aqui será de 100 kg. Outro detalhe, você consegue levantar esse piso e prender ele aqui, justamente para você ter acesso ao step, que é do tipo temporário, aquele pneu mais fininho. Assim, você tem 2 compartimentos, né? Um superior para guardar coisas, digamos assim, mais sensíveis ou limpas, e o outro aqui embaixo para guardar coisinhas um pouquinho mais sujas. E por fim, temos as maçanetas aqui na lateral que você pode usar justamente para rebater os bancos traseiros, ampliando a capacidade de carga. Aqui no Honda CR-V a solução é um pouquinho diferente. Vocês estão vendo que a cobertura aqui é do tipo retrátil, que inclusive você consegue tirar esta parte e guardar em casa quando você rebate aí os bancos traseiros. Que também tem as maçanetas aí nas laterais. Também temos aí iluminação na parte de trás, porém não encontramos aí a tomadinha 12 volts. E olha só, pessoal, esse piso não pode descer, mas tem um motivo muito bom para isso. Porque quando a gente levanta aqui o piso, que infelizmente nós temos que segurar para ter acesso, esse é o único carro do comparativo que tem a verdadeira quinta roda, não é step. O pneu que nós temos aqui é exatamente da mesma medida do pneu de rodagem, inclusive a roda em liga leve. E nesse caso, a Honda está de parabéns. No Chevrolet Equinox, a cobertura também é retrátil, como vocês podem ver. Tem iluminação, só que a iluminação tá aqui na parte de cima iluminando todo o compartimento, tá, pessoal? Também temos tomadinha 12 volts ali na lateral e as maçanetinhas para você poder rebater o banco traseiro. Agora olha só, aqui, pessoal, quando a gente levanta aqui o piso, o que a gente encontra aqui? Um espaço adicional aqui embaixo, que você pode até guardar mais coisas aí dentro. Entretanto, quando você vem aqui e puxa esse compartimento para cima, aí você consegue achar aqui o step de uso temporário. Possivelmente a gente tem esse compartimento adicional porque a Chevrolet, em vez de colocar um step integral,
ela preferiu usar para transportar mais objetos. Particularmente, eu não gosto dessa solução, acho que um step integral seria melhor. De toda forma, a gente tem também espaço adicional aqui no modelo da Chevrolet. Também rebatemos aí os bancos traseiros dos 3 veículos, para a gente ter uma ideia do volume máximo possível ser transportado até aí a altura do teto. E mais uma vez, só para variar, nenhuma das montadoras informou esse dado para a gente. Então a gente teve que fazer a coisa meio que na medição manual do negócio. O que a gente observou aqui é que o maior espaço, indiscutivelmente, é aqui no Honda CR-V. A gente vê que o espaço é bem amplo e nós temos uma continuidade aí do piso do porta-malas com o piso do encosto. O segundo melhor espaço seria aqui o da Chevrolet Equinox, só que cabe uma observação aqui. Para rebater o banco da Equinox dá um certo trabalho, porque o encosto de cabeça central do banco não é fácil de ser retirado. Dá um pouquinho de trabalho, mas depois que você retira ele, tudo tranquilo. E em último lugar, a gente colocaria aqui o Peugeot 3008. Nitidamente o espaço não é o maior. E tem um detalhe, quando a gente olha aqui, ainda que tenha uma continuidade aí no piso, você percebe que o piso está plano, mas o encosto do banco está um pouquinho inclinado. Então a gente tem bons volumes, mas a ordem fica CR-V em primeiro, Equinox em segundo, Peugeot 3008 em terceiro. Espaço no banco traseiro também é bem importante. Vamos começar aqui pelo Peugeot 3008. E olha, o critério para o banco dianteiro vai ser igual para todos os carros, ou seja, o banco mais para baixo possível, coluna de direção o mais para frente, e eu ajustei o banco de forma confortável para mim. Pois bem, aqui no 3008, entre eixos de 2.675 milímetros, ou seja, um pouquinho mais que 2,67. Olha só, eu tenho aqui 5 dedos de distância entre o meu joelho e o banco, inclusive ele tem um desenho aqui para proporcionar mais espaço, o que é bom. Movimentação de pés, eu não vou dizer para vocês que é tão boa, por quê? Porque o banco é bem baixo e você praticamente não consegue colocar o pé sob o banco. O banco aqui onde você está sentado é bastante confortável, inclusive eu diria até relativamente anatômico, e o encosto tem uma boa inclinação para você ficar aqui confortavelmente instalado. Falando de acabamento aqui atrás, na porta, plástico duro aqui nessa parte, plástico duro também nessa parte e plástico duro aqui. Aqui nós temos um acabamento suave ao toque, parece aí um tipo de suede, um alcântara, né? E aqui a gente também tem acabamento parecido com couro, acolchoado onde você apoia o braço. Então podemos dizer que o acabamento é relativamente bom aqui em matéria de porta. Existe espaço para você colocar a garrafa aqui na lateral, não pode ser lata porque é inclinado, e sobra espaço adicional para você guardar mais coisas. Quais outros recursos que os passageiros aqui contam? Alça de segurança no teto, ganchinho para você poder colocar aqui um cabide. Você também tem aqui descansa-braço escamoteável com 2 porta-latas, e olha que legal, mesmo tendo teto panorâmico, nós temos iluminação de leitura aqui individual e até mesmo uma luz geral aqui atrás. Então isso é muito legal, porque às vezes quando os carros têm teto panorâmico, não oferecem. E aqui na extensão do console, saída de ar-condicionado. Não é controlada com a temperatura e velocidade independente, mas você tem aqui a saída, e tem também mais 2 portas do tipo USB para carregamento e ainda uma outra a 12 volts. Então o que a gente consegue ver aqui no Peugeot 3008 é que a gente tem um bom padrão de conforto, e eu vou chamar mais atenção para um detalhe. Aqui quem vai aqui no meio não sofre com o túnel central. O assoalho aqui é totalmente plano. E no Honda CR-V, olha pessoal, usando o mesmo critério de banco do motorista, olha quanto espaço a gente tem aqui. Lembrando que aqui o entre-eixos é um pouquinho menor, 2,66. A gente tem aqui quase um palmo aberto entre o joelho e o encosto do banco, muito mais espaço. Movimentação de pés também é bem mais generosa. Agora, atenção, porque quando eu coloco a perna aqui na vertical, percebam que a parte de baixo aqui da perna não encosta direito no banco. E também o banco é um pouquinho mais curto, talvez isso ajude a ganhar espaço. Outra coisa que também pode destacar, o banco é bastante confortável, a densidade de espuma, aliás, aqui é um pouco mais macia, se tornando até mais confortável que o 3008. E o banco aqui traseiro, ó, você tem outra inclinação, você pode descer ele um pouco mais. Então você fica em 2 posições, uma mais ereta e uma um pouquinho mais confortável. O que mais que a gente pode destacar aqui? Falar de acabamento de porta. Pessoal, visualmente não é tão bonito quanto no 3008, mas olha só, o plástico duro é aqui e aqui na parte de baixo, porque quase toda a extensão aqui da porta é um material acolchoado. Na verdade, parece o mesmo material aqui do banco, só que todo acolchoado. E você, onde apoia o braço, também é acolchoado. E aqui nós temos um detalhe que é plástico, mas ele imita madeira. A parte de organização ali de porta-objetos, ela é diferente, por quê?
você consegue colocar lata ou garrafa, porque a posição é de pé. Sobram compartimentos adicionais para você guardar algumas coisas. Então assim, se os volumes forem muito grandes, não vão caber. Mas se eles forem menores, vai ficar mais organizado aqui no CR-V do que no Peugeot 3008. Falando aqui de recursos, temos alça de segurança aqui no teto e também um ganchinho para você pendurar um cabide. Na extensão do console tem saída de ar-condicionado e 2 portas USBs, não tem aquela tomada 12 volts. E aqui nós também temos o descansa-braço escamoteável com mais 2 porta-latas. E olha, mesmo com o teto panorâmico, também temos aqui iluminação em LED individual para cada um dos lados. E aqui também nós temos o assoalho totalmente plano. E eu vou dizer, essa posição central no CR-V é um pouco melhor do que no Peugeot 3008. O Chevrolet Equinox é o modelo que tem o maior entrecho dos 3 carros, 2.725 milímetros, ou seja, um pouco mais que 2,72 m. Isso a gente vê aqui dentro, olha só. 1 palmo de distância entre o meu joelho e o encosto do banco. A movimentação de pés também é muito generosa e aqui a gente não tem aquele problema da perna não encostar no banco. Encosta direitinho, ele é bem confortável e bem macio. E o encosto aqui, você também tem 2 posições, uma mais inclinada e uma menos inclinada, o que garante um ótimo conforto, né? Falando aqui de acabamento, esse carro é o que tem um acabamento mais pobre visualmente falando, até mesmo na qualidade de materiais. Aqui na porta a gente tem plástico em grande parte, se bem que na área onde você encosta o braço, que é essa daqui, toda essa parte é um material suave ao toque, parecido aqui com o revestimento do banco, é agradável. Mas visualmente falando, falta elaboração. A gente também tem ali na porta espaço para guardar garrafinha, não pode ser lata porque é inclinado, só que quando você coloca a garrafa, você fica sem espaço para guardar outras coisas. Então é o menor espaço dos 3 carros. O que mais que a gente pode destacar aqui atrás? Ó, alça de segurança aqui no teto, ganchinho para colocar cabide e a iluminação fica aqui do lado. Particularmente, eu acho esse desenho mais acertado, ele vai iluminar melhor a região aqui de leitura. Você também tem aqui descansa-braço escamoteável com 2 porta-latas e ali na saída do console você tem saída de ar-condicionado com mais 2 portas USBs e até mesmo tomada 12 volts. Aqui o assoalho também é plano e você consegue até mesmo aqui no meio colocar uma pessoa com boa acomodação. Pessoal, se eu tivesse que escolher entre esses 3 carros para fazer uma longa viagem sentado aqui no banco traseiro, em primeiro lugar eu colocaria a Chevrolet Equinox. Ainda que ela seja próxima do Honda CR-V, a gente consegue ver um ajuste um pouquinho melhor em matéria de espaço e desenho. Segundo lugar seria o CR-V, em terceiro lugar seria o 3008, que é o mais apertado. Agora, se a pessoa valoriza muito o acabamento, aí a ordem é ao contrário. 3008 vai ter aí o melhor acabamento visual e até em matéria de utilização de materiais, CR-V em segundo e Equinox em terceiro. Mas eu, como valorizo muito mais espaço que acabamento, eu certamente ficaria com a Equinox em primeiro lugar. Aqui na frente também precisamos destacar algumas coisas. Vou começar pelo Peugeot 3008. Banco do motorista conta aqui com todos os ajustes elétricos. A altura, inclinação do assento e também inclinação aqui do encosto. Vocês estão vendo que a gente também tem aqui um ajuste de lombar. Diferencial desse carro: programa de massagem nos bancos. Detalhe, tanto no motorista quanto no passageiro. O passageiro não tem ajustes elétricos, apenas o lombar elétrico. E também no banco do passageiro, assim como no motorista, nós temos esse extensor aqui para apoiar melhor as pernas. Acaba sendo aí um diferencial interessante. Coluna de direção aqui nesse carro, pessoal, ajuste de profundidade, como vocês estão vendo, e também temos aqui ajuste de altura. A diferença é que aqui você tem o conceito iCockpit, onde o volante tem um diâmetro menor e você enxerga o painel por cima do volante. Falando de mais algumas coisas, acabamento. Aqui a Peugeot capricha em matéria de acabamento, porque olha só, esta parte da porta aqui, ela lembra aqui uma espécie de cor alcântara, um suede, né? Bem agradável ao toque. Essa parte superior aqui é um material emborrachado. A gente também tem esta parte inferior aqui, que aí é um plástico duro, e toda a parte onde você encosta o braço, aí sim, é um material que parece couro, também acolchoado. E a gente vê que tem um acabamento bem bonito. Botão de simples toque para abertura e fechamento dos 4 vidros, também temos a possibilidade de rebatimento dos espelhos laterais. E aqui ao lado do volante a gente acha algumas coisas, né? Então você tem aqui um botão, que é o sistema de aviso de saída de faixa para você desligar ele. Você tem um outro botão aqui para desligar o alarme interno do carro. Uma coisa legal nesse carro é um botão que quando você aperta aqui, o que ele faz? Ele não só desarma os vidros traseiros, mas como ele também anula as maçanetas internas, ideais. Isso aqui é ideal para crianças, né, muito levadas, então você tem a certeza de que ela não vai fazer coisa errada lá atrás. E por fim, um botão aqui que quando você aperta 2 vezes,
ele abre a tampa do porta-malas. O detalhe é que você também consegue fechar a tampa do porta-malas usando esse botão. Tem muito carro que abre e não fecha. Então o que a gente consegue ver aqui é uma boa disposição de equipamentos. Eu diria até que o carro é um pouco mais confortável aqui na frente do que lá atrás, e o padrão de acabamento acaba impressionando, sobretudo também pelo visual. E aqui no Honda CR-V, como é que é? Pois bem, começando aqui pelo banco, novamente a gente tem um banco um pouco mais confortável que no 3008. Lá no 3008 você tem a sensação de ter um banco um pouco mais esportivo, mas se você busca conforto, esse aqui é mais interessante. Falando de ajustes, olha só, esse banco também tem todos os ajustes elétricos. Então você tem altura total, distância, inclinação e até mesmo inclinação do assento. Também existe aqui o ajuste lombar. Eu vou destacar um detalhe interessante, pessoal, que todos os 3 carros aqui do comparativo possuem bancos elétricos e com posição de 2 memórias para o banco do motorista. Agora, as diferenças. Esse aqui, por exemplo, não tem aquela massagem que a gente viu no 3008. Entretanto, o banco do passageiro também tem ajuste elétrico, só que não é completo. O que o passageiro não tem? Ele não tem essa inclinação aqui do assento e também não tem o ajuste lombar, mas os demais ajustes estão presentes. Então a gente consegue ver um bom padrão aqui de ajuste. O volante, que a gente encontra aqui, ó, volante com profundidade, e também temos ajuste de altura aqui para posição. Falando de acabamento de porta, pessoal, visualmente a gente consegue ver um conjunto menos expressivo do que no 3008, mas vamos falar a qualidade de acabamento. Essa parte superior aqui, vocês estão vendo que é um material emborrachado. Grande parte da porta, tudo isso aqui e mais onde você apoia o braço, é um material parecido aqui com o banco e é alcochoado. Aí você tem o plástico duro no resto aqui da porta. E esse detalhe aqui imitando madeira, mas é um plástico. O que a gente consegue dizer, pessoal, é que visualmente não é tão bonito, mas construtivamente parece um pouco mais interessante, ainda que não tenha aquele super material ali, aquele suede, aquele couro alcântara, né? O que mais que a gente pode destacar? Também temos ali a função para você poder fazer o rebatimento dos espelhos e simples toque para abertura e fechamento nos 4 vidros. Aqui do lado, o que a gente encontra? Temos um botão aqui para ajustar a altura e funções do head-up display. Aliás, esse é o único veículo aqui do nosso comparativo com head-up display. O botão aqui também para o sistema de aviso de saída de faixa. O botão para alerta de colisão frontal, para desligar os sensores de estacionamento e para desligar aqui o programa de estabilidade. Aqui temos o botão do porta-malas. Quando você aperta aqui, ele abre o porta-malas. Agora vamos ver se ele fecha que nem no 3008. Vamos testar aqui, ó. Abriu o porta-malas e também fecha o porta-malas. Então a gente consegue ver boa praticidade aqui. O que a gente pode dizer aqui no geral, pessoal? Tem uma quantidade de equipamentos semelhantes, até alguns a mais, que é o caso do head-up display aqui no Honda CR-V, mas visualmente falando, o conjunto aqui tem uma aparência, digamos assim, um pouco mais clássica. Agora, se a pessoa procura conforto, esse é melhor que o 3008. E no Chevrolet Equinox, olha só, o banco também tende a ser aqui um pouquinho mais confortável. Eu diria CR-V em primeiro lugar, Chevrolet Equinox em segundo e Peugeot 3008 em terceiro em matéria de conforto. Também temos todos os ajustes elétricos. Distância, inclinação do assento, inclinação do encosto e até mesmo o ajuste lombar. Porém aqui, pessoal, nós não temos massagem aqui no banco do motorista e o banco do passageiro é totalmente manual, sem massagem, sem ajuste elétrico. Volante, a gente também conta aqui com ajuste de profundidade e até mesmo ajuste de altura, assim a gente consegue encontrar uma posição confortável para dirigir o veículo. Acabamento de porta é muito parecido com a parte traseira. Grande parte da porta aí é plástico duro, porém onde você apoia o braço e ali na parte mais, digamos assim, final da porta, até a parte de cima, você tem ali um material que é parecido com o banco aqui em matéria de revestimento, acolchoado. Os espelhos laterais também possuem rebatimento e simples toque para abertura e fechamento em todos os botões de vidro. Um detalhe que eu quero chamar a atenção é que o botão para abertura da tampa do porta-malas fica na porta aqui, não aqui do lado. E o detalhe interessante é que aqui através desse botão você consegue escolher se você quer a abertura máxima ou se você quer apenas 3/4 da abertura. Então você consegue fazer aí a abertura da tampa e também consegue fazer o fechamento da tampa. O legal é que você pode escolher aqui por dentro o quanto você quer abrir, se é 3/4 ou se é totalmente. Aqui do lado do volante a gente acha aqui um botão rotativo para você controlar o dimmer do painel.
acionamento aí dos faróis com a posição automática, luz de neblina dianteira e luz de neblina traseira. E não temos mais nenhum tipo de função aqui. Eu vou destacar que o painel aqui da Equinox, grande parte dele é plástico duro. Porém, ali na região que a gente tem ali no passageiro, aí sim, na continuidade da central multimídia, aí você tem um revestimento ali suave ao toque, inclusive com uma parte aqui microperfurada. Então a gente consegue ver que o painel também tem a sua sofisticação. Então, pessoal, para a gente concluir esse bloco, o que eu diria para vocês? Se a gente for falar de acabamento visualmente falando, seria 3008 em primeiro lugar, CR-V em segundo, Equinox em terceiro. Se a gente for falar de conforto, eu colocaria CR-V em primeiro, Equinox em segundo e 3008 em terceiro lugar. Agora, se a gente for falar de posição ao dirigir, quer dizer, aquela coisa da ergonomia ao volante, aí eu colocaria Peugeot 3008 em primeiro, Honda CR-V em segundo e Equinox em terceiro lugar. E olha só, pessoal, vou deixar uma dica bem interessante para vocês. Pensou em pastilha de freio, inclusive para esses modelos aqui? Pensou Ecopads, uma empresa 100% brasileira que tem pastilha para esses modelos e mais uma outra infinidade de produtos que você encontra aí no mercado brasileiro. Produto de primeira linha e fabricado no Brasil. Nesse ponto a gente encerra a primeira parte do comparativo aqui dos três modelos, onde a gente fez aqui a apresentação estática e detalhes técnicos de cada um deles. Na segunda parte você encontra toda a parte de impressões ao dirigir, com o teste de cidade e estrada, teste de consumo, aceleração e também todos aqueles números que a gente gosta de passar, como por exemplo as cotações de seguro. Portanto, fiquem ligados aqui no YouTube do Comprecar TV, comigo Jorge Augusto, para assistir essa segunda parte que está ainda mais legal. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.